Em 26 de dezembro de 1900, um barco chamado Hesperus, que saiu da Filadélfia, chegava na ilha de Ellenmore, um dos 7 Nels, também conhecido como os 7 Caçadores, das Ilhas Flannan, na costa noroeste da Escócia. Na ocasião, o capitão James Harvey ficou encarregado de transportar o faroleiro Joseph Moore, que iria substituir um dos homens que trabalhavam no farol do local. Seria apenas mais uma rotação regular dos trabalhadores. Além do mais, ele também carregava alguns mantimentos para os 3 faroleiros que eram responsáveis por tomar conta do lugar: Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Entretanto, quando Harvey e sua equipe chegaram, ficou claro que algo realmente estava errado. Afinal, nenhuma das preparações normais do cais de desembarque havia sido feita. O mastro não estava hasteado, a luz do farol estava apagada, e quando o capitão tocou a buzina e acionou um sinalizador para atrair a atenção dos faroleiros, não obteve nenhuma resposta. O caso extremamente curioso chocaria os moradores da região naquele ano. Os 3 homens desapareceram do mapa e nunca mais foram vistos. Os relatos a respeito dos guardas do farol das Ilhas Flannan tornaram-se muito populares, trazendo todos os aspectos fascinantes de uma história de suspense e virando inspiração para diversas tramas no mundo da dramaturgia. Mas afinal, o que realmente aconteceu na noite dos desaparecimentos? Eu sou o Sidney Góes e você está no Passeio. Vem comigo, que no caminho te explico. Localizado a oeste da Escócia, o conjunto das Ilhas Flannan também são conhecidas por os 7 Caçadores. A maior delas é a Ellenmore. Lá encontra-se um antigo farol erguido em 1899. Assim como todo farol marítimo, o de Ellenmore servia para nortear as embarcações que passavam pela região. Era uma época em que radares e satélites não existiam. Ele piscava 2 vezes a cada 30 segundos, podendo ser visto a mais de 30 quilômetros de distância. O farol era mantido por uma equipe de 3 homens, mas as Ilhas Flannan estavam completamente inabitadas, o que formava um local pouco propício para longas estradas, o que poderia causar diversos males psicológicos. Dessa forma, a equipe de manutenção do farol era trocada a cada 14 dias, quando uma embarcação vinha à ilha para trazer a nova equipe e levar a que já tivesse cumprido seu trabalho. Apesar de isolada e inabitada, a ilha podia ser observada da Escócia através de um telescópio, e assim a equipe poderia, através de bandeiras, passar mensagens caso houvesse alguma emergência ou necessidade urgente, fazendo com que uma embarcação fosse despachada imediatamente. Mas havia um problema. Não raramente a ilha ficava oculta em brumas e a névoa impedia qualquer contato visual, o que não deixava nenhuma garantia de que a mensagem enviada através de bandeiras fosse recebida. Em 7 de dezembro de 1900, o chefe de equipe James Ducat chega à ilha acompanhado do primeiro assistente substituto, Donald MacArthur, e do segundo assistente, Thomas Marshall, para iniciarem seus 14 dias de trabalho. Junto com a equipe, chegou também o superintendente de faróis para fazer uma vistoria habitual. Depois de feito o seu trabalho, ele voltou com a embarcação, deixando como sempre a equipe de 3 homens sozinha na ilha. Nos dias seguintes, a luz do farol pôde ser observada normalmente. No entanto, uma semana depois, uma forte névoa e mau tempo impediram qualquer contato visual com a ilha. O navio SS Actor passou próximo à ilha no dia 15 de dezembro. Já era quase meia-noite e o capitão notou que a luz do farol estava apagada. A embarcação de suporte, que deveria buscar a equipe no dia 21 de dezembro, o SS Hesperus, devido ao mau tempo, só conseguiu chegar à ilha 5 dias depois. Quando se aproximaram da ilha,
não havia ninguém para recebê-los, o que era estranho, já que o protocolo exigia que, sempre que avistasse a embarcação chegando, a equipe do farol deveria levantar uma bandeira confirmando o avistamento e um membro da equipe deveria receber a embarcação. Não havia nem bandeira hasteada, nem ninguém da equipe para receber os recém-chegados. O capitão do SS Hesperus ordenou então que a sirene de comunicação fosse tocada, mas não houve nenhuma resposta. O segundo oficial do Hesperus, junto com o terceiro assistente da nova equipe, entraram no bote e foram até a ilha. Subiram ao farol e não encontraram ninguém. Não havia nenhum som humano e nenhum sinal de vida. A porta da casa do farol estava trancada. O terceiro assistente tinha chaves. Abriu a porta. Não havia ninguém no farol, nem vivo, nem morto. A casa do farol estava em ordem. Um almoço ou jantar havia sido preparado, mas parece que não foi comido. Os homens revistaram a ilha e não encontraram nada. Na verdade, nunca mais encontraram a equipe ou os seus corpos. O caso foi levado às autoridades e novas buscas foram feitas. O livro de relatórios, que deveria ser preenchido todos os dias pela equipe da ilha, tinha como último registro o dia 14 de dezembro. De acordo com o relatório feito pela equipe desaparecida, uma forte tempestade atingiu a ilha no dia 13, mas que se dissipou na manhã seguinte e não houve problemas. As autoridades concluíram que o que quer que tenha acontecido com os 3 homens aconteceu na tarde do dia 14, já que o relatório desse dia ainda estava esboçado e não oficialmente registrado, o que seria feito durante a noite. Mas então, o que realmente aconteceu? De acordo com as autoridades, o mais provável é que, como houve uma tempestade na noite do dia 14 de dezembro, ela pode ter atingido a ilha. Os 3 homens saíram do farol para consertar ou assegurar algo que estivesse ameaçado pela tempestade e trancaram a porta ao sair. Durante a empreitada, uma gigantesca onda os carregou para o mar. Mas o mistério continua. Ninguém sabe ao certo o que realmente ocorreu. Os corpos nunca foram achados e nenhuma outra pista surgiu até hoje. Não existiam rastros de onde os faroleiros pudessem ter ido parar, mas existiam fortes indícios de que as Ilhas Farnan haviam sido recentemente atingidas por uma grande tempestade. Uma caixa de suprimentos da plataforma de pouso oeste do farol foi despedaçada e seu conteúdo jogado no chão, embora ela estivesse a mais de 30 metros acima do nível do mar. Além disso, grades de ferro foram dobradas, uma ferrovia foi arrancada do chão e uma enorme rocha de mais de 1 tonelada estava faltando. Para os maiores fãs sobre o que aconteceu nas Ilhas Farnan, a maior evidência para explicar o desaparecimento dos 3 faroleiros está em um diário de bordo que supostamente continha anotações assombrosas e bizarras feitas entre os dias 12 e 15 de dezembro de 1900. De acordo com essas entradas, um dos guardas do farol teria relatado uma tempestade se aproximando que estava além de qualquer coisa que eles já haviam testemunhado em suas vidas. A mensagem também dizia que um dos homens estava excepcionalmente mais quieto que os outros e que o outro marinheiro estava chorando. A próxima entrada no diário explicou que os 3 homens começaram a orar por ajuda com a chegada da tempestade, apesar de estarem em um farol seguro e protegido. A mensagem final, por sua vez, observa que a tempestade havia terminado e dizia: Deus está acima de tudo. No entanto, análises mais aprofundadas sobre o caso indicam que o diário de bordo foi completamente implantado no local, servindo apenas como uma evidência falsificada. O mistério tomou proporções ainda maiores quando uma investigação foi aberta, mas nenhuma resposta satisfatória foi encontrada. As teorias incluem a possibilidade de os homens terem sido arrastados pelo mar, mas as condições climáticas da época tornam essa hipótese pouco provável. Outras teorias incluem um motim ou a possibilidade de terem sido assassinados, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada para sustentar essas hipóteses. O mistério das Ilhas Farnan já inspirou filmes, livros e inúmeras teorias, mas o que realmente aconteceu naquela noite de dezembro de 1900 continua sem resposta. O que se sabe é que o mistério perdura até hoje, alimentando a curiosidade e a imaginação das pessoas.